Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de português? Página 31 e nós vamos até a página 40. Essa página. Vamos lá? Instruções para os experimentos. Para que um experimento científico dê certo, é preciso seguir instruções. Leia o texto a seguir para conhecer um experimento muito interessante. Esse experimento, gente, nós já comentamos sobre ele em ciências. É aqueles das flores, né? Da florzinha branca e o corante, tá? Eu vou mandar pra vocês novamente o link do vídeo da experiência, tá? Só pra vocês observarem bem bonitinho, pra relembrar um pouquinho, tá bom? Mas nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos reler, tá? Os materiais necessários e discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí vai ter uma atividade na página 33 que pede pra ser realizado novamente aquela experiência, tá bom? Aí como o vídeo eu já enviei pra vocês na outra atividade, vocês não vão precisar fazer, tá bom? Mas aí quando chegar na parte eu explico novamente, tá bom? Muito bem. Como a planta se alimenta? Materiais necessários: 2 copos transparentes, corante alimentício vermelho e azul, 2 flores brancas, pode ser um cravo, uma rosa ou uma palma, água, colher, tesoura e régua. Procedimentos, que são o modo, né, que você vai fazer, as coisas que você vai precisar fazer. Coloque água nos 2 copos. Coloque 30 gotas de corante azul em um dos copos e 30 gotas de vermelho no outro. Misture bem o corante e a água e use a colher. Corte com a tesoura os caules das flores, deixando com cerca de 15 centímetros e use a régua para medir. Retire as folhas também. Coloque cada flor em um copo e aguarde 2 horas e registre o seu resultado. Gente, vamos lá. Depois que a gente leu, vamos lá pensar um pouquinho. O que são as instruções? Instruções, gente, são a maneira, né? Tá escrito a maneira que você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, para fazer uma experiência. No caso, né, tá explicando aqui quais materiais vão ser necessários para fazer a experiência e a maneira que tem que ser feita, tá? Uma receita de comida no geral, tá? De qualquer tipo de doce, salgado, o que for. Você precisa de uma receita. Qual que é o processo ali da receita? Os ingredientes, né? Os materiais, os ingredientes que vocês vão usar para fazer o bolo, por exemplo, e a maneira que você vai fazer aquele bolo, tá? Instruções pode ser instruções também de jogos. A maneira que você vai jogar, com quantas pessoas você pode jogar, ok? Se tem tempo, né? Então as instruções, ela ajuda, né? Ela faz com que nós seguimos uma ordem para conseguir realizar aquela atividade, seja ela uma experiência, um jogo, uma brincadeira, uma culinária, tá? Então ele dá tudo que nós precisamos ter para realizar e a maneira que nós precisamos realizar. Por exemplo, de um jogo. Vamos lá, um jogo de pega-bandeira. O que precisa? Precisa de grupos. Quantos grupos podem ser? Como é pega-bandeira, pode ser mais de 4 pessoas, por exemplo. Nós podemos fazer duplas, né? Então vai estar lá uma quantidade a partir de 4 pessoas, uma bandeira de cada lado, de cor diferente, uma quadra. Então são os materiais, né? Tudo que nós vamos precisar para realizar. E quais são as regrinhas? Tem que pegar a bandeira do outro, não pode ser pego pelo adversário e tudo mais. Então são instruções para você jogar, ok? Então as instruções para qualquer coisa, ela vai ter o que nós precisamos e a maneira que deve ser feita, tá? Então vamos lá, vou fazer uma receita. Eu quero fazer um mousse de maracujá. Eu gosto de mousse, eu vou fazer um mousse de maracujá. O que eu preciso? Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, maracujá, isso e aquilo, tá? Imagina se não tivesse os ingredientes. Imagina que vai fazer uma receita de bolo. Fazer um bolo e tudo mais. Só que não tem os materiais, não tem os ingredientes que eu preciso para fazer o bolo. Eu nunca fiz um bolo na minha vida. Como que eu vou conseguir fazer? Vai dar certo? Não vai, né? Porque eu não sei fazer, eu não tenho um conhecimento sobre aquilo. Se eu sei fazer, eu nem preciso ler as instruções, né? Eu só vou lá e faço. Se é uma culinária nova, uma receita nova, você não sabe qual ingrediente você vai precisar pegar para fazer.
certo? Então não vai dar certo, né? Você pode falar, eu acho que precisa de ovo, precisa disso e daquilo. Ok, você pode até saber os materiais, né, os ingredientes necessários, mas você não sabe a quantidade. E se você não sabe a quantidade, pode ser, muito provavelmente, que não dá certo, né? Então, pra fazer qualquer tipo de experiência de culinária, você precisa, sim, tanto dos materiais, ingredientes e o modo que é feito, né? O modo de preparo do bolo, o modo de preparo da torta, a maneira que você vai fazer a experiência, tá? Se você tem que colocar, o que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer depois, se você tem que deixar aguardando um tempinho para colocar o outro. Então, é muito necessário as instruções pra gente conseguir fazer a atividade com clareza e que dê certo, né? Então, tem que seguir muita risca essas experiências, porque às vezes, né, a gente vai, mas na experiência, por exemplo, eu não tenho o corante, mas eu posso usar a canetinha, colocar a canetinha ali dentro da água. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não, né? Mais provável que não dê certo, né? Então a gente tem que seguir sempre muita risca a experiência para que ela dê certo, né? Porque se tá escrito daquela maneira, é porque, né, quando foi criado, eles testaram outras maneiras para ser realizada aquela atividade. Então a gente tem que seguir sempre muita risca, tá? Muito bem. Então nesse caso, eu vou mandar de novo para vocês verem, mas não é necessário realizar, ok? Muito bem, página 32, já pega o lápis já pra gente começar a atividade. Para entender o texto. 1. Qual a função de um texto como que está na página anterior? Qual que é a função do texto instrucional? Ele é ensinar como se faz o experimento ou mostrar o que acontece quando você faz o experimento? Ensinar, né? Ele tá dando as instruções para que você realize. Então, é a primeira. 2. O texto está dividido em duas partes, os materiais necessários e os procedimentos. Muito bem. O que aconteceria se não tivéssemos a primeira parte? E o que aconteceria se nós não tivéssemos os materiais necessários? Não daria certo, né? Por quê? Como que a gente vai fazer a experiência se a gente não sabe quais materiais vão ser necessários para realizar? Não vai dar certo. Então, o que vai acontecer? A gente pode colocar a experiência não daria, né? Certo, pois não saberíamos os materiais. Necessários. Certo? Muito bem. 3. Procedimentos são ações. Observe como elas aparecem numeradas, tá? Então, a gente for no procedimentos, aqui da página anterior, tá tudo indicado. 1, 2, 3, até o 8. Muito bem. Por que as ações aparecem numeradas? Vamos lá, gente. Os números são o quê? Os números são uma sequência, certo? Então, tem 1, 2, 3 e tudo mais. É uma sequência. Se os procedimentos, se as ações estão numeradas, significa que você tem que seguir aquela ordem, né? Você tem que seguir a sequência. Porque se você fizer a sequência errada, não vai dar certo, né? Meu lápis caiu aqui, pera um minutinho. Aqui a gente faz assim mesmo, né? Sem cortes, só pra vocês verem como se fosse na aula normal, né? Muito bem. Então, gente, o que aconteceria? O que acontece, né? Por que a pergunta por que aparece em ordem? Pra gente seguir a ordem, né? Aparece numerado pra gente seguir a ordem. Por quê? Senão não daria certo, né? Então, coloquem aí 3A. Para seguir a ordem. Muito bem. Vamos para B? B. O que pode acontecer se não seguirmos a sequência dada? O que pode acontecer? Imagina que na sequência tá assim, né? Por exemplo, sequência. Coloque água nos 2 copos, depois coloca 30 gotas de corante em um copo, depois 30 no outro. Mistura, tudo mais, corte, ok. Imagina se tivesse assim. Coloque a água, ok.
coloque a flor, deixe 2 horas e depois coloque o corante. Daria certo? Não, né? Porque a última coisa é pra guardar 2 horas, né? E nós colocamos como uma segunda coisa. Então, não daria certo. Então, a pergunta é, né? O que pode acontecer se não seguirmos a sequência? A experiência não daria certo, né? Seria muito fora de ordem. Pode ser que daria certo, mas não do jeito que é o esperado, né? Então, coloca aí. A experiência não daria certo. Muito bem. 4. Releia as instruções a seguir. Coloque a água nos 2 copos. A palavra sublinhada, a palavra que tem um risco embaixo, é um verbo. Ou seja, neste texto, ela indica uma ação a ser feita. Que outras palavras o texto indica ações? Copia. Gente, o verbo é uma ação, é você fazer algo. Por exemplo, desenhar, você não está fazendo algo? É um verbo. Correr, você não está correndo? É um verbo, tá? Dormir, você não foi lá, deitou e dormiu? É um verbo. O verbo são ações, tá? Mais pra frente vocês vão aprender a conjugar os verbos. Mas que vocês entendam, né, primeiramente, que o verbo é uma ação. É tudo aquilo que eu faço, tá? Tudo aquilo que eu faço que a outra pessoa faz, tá? É uma ação. Geralmente, tá, gente? Não é sempre. O verbo, né, a palavrinha tem um Rzinho, que fica mais fácil, tá? Pra gente entender. Nesse caso, coloque não tem um verbo. Não tem verbo, desculpa, não tem um R. Mas ele é um verbo, tá? Porque eu coloque de colocar. Colocar tem um R no final, que significa um verbo, uma ação, tá? Então a gente vai achar outras palavrinhas dessa maneira. Vamos lá? Coloque água, nós já vimos. Coloque corante, nós também já vimos o colocar. Muito bem. Misture bem o corante e a água. Misture. Misturar. Você pegar lá e misturar é uma ação. Então, ele é um verbo, né? Então, coloca aí, misture. Opa! Que o cenário cai. Misture bem o corante e a água e use a colher para isso. Use, de usar. Usar é um verbo. Então, coloca aí, use. Corte com a tesoura os caules. Corte, de cortar. Tá? Então, coloquem aí. Deixando com cerca de 15 centímetros. Deixando, de deixar. Deixar é um verbo. Eu deixo o meu apagador ali. Eu deixo uma pessoa ali. Eu deixo, tu deixas. Tá? Então, deixe. Muito bem. Retire as folhas. Retirar, né? Pegar, tirar algo, né? Pegar alguma coisa de algo. Então, coloque retire. Coloque, nós já vimos. E aguarde. Aguardar, de esperar, né? Então, coloquem aí. Aguarde. E por último, e não menos importante, registre, né? De escrever algo, de registrar com desenhos, né? Registre. Muito bem. Fácil, fácil. Mamão com açúcar essa. Muito bem, gente. A página 32, ok. A página 33, faça um xão grandão, porque nós não vamos fazer, tá? Pode ser que quando nós voltarmos, né, dê tempo e a gente consiga realizar essa atividade. Mas é uma experiência que vocês já viram e tudo mais, né? Já viram no vídeo, já comentamos sobre ela em ciências, então não é necessária fazer, tá? Então não façam, a página 33 não é pra fazer. A página 34 é vamos produzir. As instruções para um experimento podem estar em um texto como o que você leu, mas também pode apresentar de forma gráfica. Observe o desenho a seguir e escreva as instruções que podem acompanhar as imagens. Então, vamos lá. Tem aqui uma imagem, tá? E aqui é para você escrever o que deve ser feito. Vocês já viram essa experiência. Olhando as imagens, vocês vão fazer uma legenda para elas, tá? Então, por exemplo, corante. Coloque 30 gotas de corante, eu acho que é um vermelho e um amarelo. Aí depois, corte o caule. E depois, coloque a florzinha e tudo mais. Então, essa eu quero que vocês façam sozinhos, ok? Essa parte aqui vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Que é a página 34.
ok? Muito bem. Vamos pra próxima. Então, vocês vão fazer sozinhos, ok? Já voltamos. Voltando. Vamos lá, página 36, onde encontro informação. Neste capítulo, você vai aprender o que é uma notícia, uma fotolegenda e como se estruturam os textos jornalísticos. Além disso, você vai estudar a classificação e a separação de sílabas e as palavras que contêm as sílabas que, se e si. Você já parou para pensar que hoje em dia conseguimos saber o que acontece no mundo de forma muito rápida? Você se lembra de como a Copa do Mundo de 2018 foi noticiada pelos jornalistas? Você acha que antigamente era assim? Não, né, gente? Hoje é muito mais prático, é muito mais rápido as informações, né? Por exemplo, você tem informações no celular, você pode pegar seu celular e você tem informações aí do mundo inteiro, né? Até se você quiser acessar um site lá da Conchinchina, né? Você quer acessar um site de jornal, né, ali dos Estados Unidos, da França, da Itália, você só pega o celular e coloca, né, o jornal tal da Itália, por exemplo. Vai aparecer o jornal lá, da maneira, né, que eles publicam com o idioma deles, né, tudo certinho. Então você tem informação no mundo inteiro na palma da sua mão, só você pegar o celular. Além disso, do celular, nós temos a facilidade também pelas TVs, né, pela TV também passa muita informação. Jornais, quem assiste jornal da Record, do SBT, aquela CNN, da Globo, né, Globo News, Band News, tem um monte de news aí, né, um monte de jornais que tem aí tanto na TV aberta como pela TV a cabo. Tem muitos jornais que passam muitas informações, tá? Então, assim, se você quer saber de alguma notícia que aconteceu, você vai lá, assiste a TV. Lógico que a gente tem que ter uma noção também do que assistir, né? A maneira que você vai assistir aquele programa, né? A maneira que está sendo tratado, se é um jornal, né, meio sensacionalista, né, que gosta de falar muita coisa, que gosta de deixar tudo muito dramático, ou um jornal mais sério, né? Tem a cultura também, que eu acho muito legal, principalmente para os pais, assim, de vocês, que querem ter conhecimento sobre muitas coisas, sobre educação, sobre política. É muito legal o Jornal da Cultura, tá? A Cultura é um canal, né, muito interessante, muito mesmo. Então, eu acho que vale a pena, né? Eu, quando era pequena, só assistia Cultura. Porque tinha uns programas muito legais, tá? Enfim, vamos lá. Também você tem as notícias no rádio, né? Quem aí anda muito de carro, é que hoje em dia nós temos a facilidade ali do Bluetooth, né? Que nós colocamos as músicas que nós queremos, a hora que nós queremos, mas ainda muitas pessoas escutam rádio, né? E nas rádios também passam informações. Eu lembro na Band, né? Eu acho que é na Band News, que passa o jornal, né? Tanto na TV quanto no rádio. É muito interessante, gente, é muito legal. Às vezes você não tá conseguindo ali assistir na TV, né? Tá no trânsito, você pode ligar ali o rádio, tá tocando. É muito legal, nós temos uma facilidade muito grande hoje em dia pra ter informações, tá? Lógico, nem todo mundo tem as informações, tá, gente? Fique claro, tem gente que ainda não tem acesso às informações, tá? Mas a maioria ainda tem um acesso, consegue acessar, mesmo que for um canal aberto, né, consegue ali, tá bom? Então é por meio dos jornais, pelos sites, pelo rádio, pelo celular, que nós temos informações. E é importante também, gente, aproveitar esse assunto, tomar cuidado com as fake news, tá? Geralmente as fake news saem da internet, tá? Então ali do Facebook, principalmente do WhatsApp, todo mundo manda links, coisas que nunca aconteceram, que não tem nada a ver, que, né, eu já vi um dia mandaram um negócio de OVNIs e, gente, não tem nada comprovado de OVNIs, né? Mandaram imagens, mas são feitas pelo computador, né? Algumas são feitas pelo computador, então não tem como, né? Não passou nada na TV, não tem ninguém noticiando, então, assim, pra passar na TV, gente, e pra passar na rádio e tudo mais, sair no jornal, revistas, ela é pesquisada, tá? Então, tem a informação, eles pesquisam sobre aquilo, depois eles publicam, tá? Geralmente no WhatsApp e no Facebook é uma informação assim, sem pesquisa, né? É legal quando você segue os canais, nas páginas, né, que tratam sobre notícias reais. Mas também tem gente que
cria aí notícias fakes, falsas, e publicam aí e sai todo mundo enviando, nem sabe nem ler e não sabe da veracidade, né, se é verdade ou não, mas publica. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, ok? Muito bem. Página 38. O que acontece ao nosso redor? Você gosta de saber sobre as novidades que acontecem no mundo? A notícia é um dos meios de comunicação que mais nos ajudam a saber a respeito do que está acontecendo, seja perto e seja longe de nós. Como acabamos de comentar. Antes de ler a notícia da próxima página, discuta com seus colegas. Para que servem as notícias, gente? Para dar informação, né? As notícias, elas servem para nos informar de algo, ok? Seja uma coisa assim, né? Show relacionado à saúde, política, ou seja uma coisa relacionada ao nosso lazer, né? Algum show, algum filme novo que é noticiado, tá bom? Por meio de comunicação transmite notícias. Que meios, né? Nós já conversamos, né? Na TV, na internet, no rádio, nas redes sociais, né? Que meio de comunicação os seus familiares mais usam? Quais vocês veem aí que o pai e a mãe de vocês usam bastante? Quais são as notícias mais comentadas nessa semana? Gente, eu acho que essa semana, na verdade a gente começou a semana agora, né? Mas na semana passada, eu acho que as notícias mais... discutem aí também com os pais de vocês, mas eu acho que as notícias que mais bombaram foram dos gafanhotos, né? Que é a nuvem de gafanhoto, então acho que foi uma coisa que bombou muito. E o coronavírus, né? E a quarentena, né? Flexibilização da quarentena. Então acho que foi um assunto mais falado, né? A quarentena, quer dizer, o Covid, né? Tá falando faz 3 meses, nós estamos há 3 meses já, indo pro 4º mês já. Mês que vem, agora já, né? Daqui 2 semanas, 1 semana, a gente já completa 4 meses em casa, né? Então, faz 4 meses que o corona é o assunto principal, né, que todo dia passa na TV falando sobre isso. É muito importante falar, assim, falar das pessoas que infelizmente vieram a falecer por conta disso, mas é um assunto muito, muito importante que todos os dias estão sendo tratados. Muito bem. Será que tudo que lemos, vemos e ouvimos em meio da comunicação é verdade? Acabamos de discutir sobre isso, né, as fake news. Muito bem. Você já leu, viu ou ouviu falar das revistas de quadrinhos da Turma da Mônica? Olha, eu acho que vocês são as crianças que mais leem o gibi da Turma da Mônica, porque na nossa sala tem vários, né? A Pro adora e coloca ali. Gente, eu tinha tanto gibi, então eu sou apaixonada por gibi da Turma da Mônica, tá? Então você já conhece, muito bem. São histórias infantis, em geral engraçadas, que envolvem vários personagens. Quem criou esses personagens foi Maurício de Souza, na década de 1960. Veja essa notícia divulgada em um portal de notícias no dia 6 de agosto de 2018. Vai fazer 2 anos. Turma da Mônica entra para o Guinness com o recorde de maior HQ do mundo. A Turma da Mônica entrou para o Guinness, o famoso livro dos recordes, ao lançar na Bienal do Livro de São Paulo o maior gibi do mundo. A publicação tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. E a editora Panini mostrou algumas fotos no Facebook. O criador da turma, Maurício de Souza, apareceu com a HQ em mãos no evento ao lado do seu famoso personagem, Mônica e Cebolinha. O maior gibi do mundo está à venda na Bienal do Livro e em lojas online com preços que variam de 700 a R$1.000. Apenas 100 exemplares foram impressos no total. Gente, imagina o tamanho desse livro. Ele tem o quê? 1 metro de altura. Então ele é 1 metro de altura por 70 centímetros. Ele é muito grande. Vamos lá. Página 40. Para entender o texto. Observe que o título da notícia já expõe o assunto dela. As letras do título são as mesmas do tamanho das letras do texto? Por quê? Olhem lá o título e olhem lá o texto. É do mesmo tamanho? Não, né? Muito bem. Por que não? Porque o título tem que chamar a atenção, tá, gente? Então coloquem não. Por quê? Pois o título precisa chamar a atenção. Certo? Muito bem. B. Que fato é noticiado? O que está escrito aí como notícia? Que foi feito, né, o maior gibi do mundo. Foi feito, né, coloca aí, foi feito
o maior gibi do mundo. Muito bem. Vamos para a próxima? 2. Releia o trecho sublinhado. Turma da Mônica entra para o Guinness com o recorde de maior HQ do mundo. O autor da notícia entende que seus leitores já sabiam que era um HQ. Você sabe o que é uma HQ? Explique. Gente, HQ é uma história em quadrinhos, tá? É a maneira que as pessoas chamam de história em quadrinhos. Então, coloquem aí. 2A, história em quadrinho. Opa, história em quadrinhos. Muito bem. B. Que outra palavra é usada no texto para se referir da HQ? Gibi, né? Ele utiliza a palavra gibi. Vou colocar aqui do lado. Gibi. Muito bem. 3. Enumere a ordem das notícias das informações da notícia. 3. A. O livro tem 1 metro de altura e 70 de largura. B. O livro custa de 700 a 1.000 reais. E C. O gibi da Turma da Mônica entrou para o livro de recortes como o maior gibi do mundo. Olhem aí, como que tá a ordem? Vou colocar aqui na parte de cima. 2, né? Então, tá nessa ordem. 2, 3, opa! E 1. Certo? Muito bem. 4. Observe a foto que acompanha a notícia. Leia também a legenda dessa foto. O que aparece na foto? O que tem na foto aí, gente? Tem 2 pessoas, né? Segurando o gibi. 2 pessoas segurando o gibi. Muito bem. Agora vamos para B. Qual é a função da foto que acompanha a notícia? Qual que é a função da foto? Para mostrar que ela é verdadeira, né? Que ela existe. Então, coloquei aí. Mostrar que é verdadeira. Muito bem, muito bem. Finalizamos por aqui. Um beijo. Até semana que vem.